Meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, digno é o Teu nome, Jesus. Digno é o Teu nome de receberes toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Por quem Tu és, o Rei do Universo, sustentador de cada pormenor daquilo que está à nossa volta e das nossas próprias vidas. Senhor, e Tu tens sustentado o Teu povo, a Tua Igreja ao longo dos séculos, coletivamente e individualmente. Senhor, continua a sustentar, em especial todos aqueles que têm precisado neste momento de um renovo na sua fé, que têm visto a sua fé desfalecer, que têm visto a incredulidade tomar conta do seu coração, que têm visto, Senhor, as dúvidas a pairarem nas suas mentes, têm colocado em causa aquilo que aprenderam acerca de Ti. Senhor, renova a sua fé. Pedimos também em especial, Senhor, por todos aqueles que nos têm visitado já há semanas ou meses. Senhor, que possam ter o Evangelho como o tesouro mais precioso da sua vida. Que possam afirmar em plenos pulmões que digno é o Teu nome. Que digno é o Teu nome. Senhor, que cada um aqui, nesta manhã, seja Teu, viva para Ti, Te ame, Te adore e queira que, de facto, a Tua glória encha toda a terra. Senhor, Te pedimos, fortalece a Tua Igreja ao redor do mundo, em especial aquela que é perseguida, que é maltratada, que é pisoteada, que é desprezada. Fortalece os nossos irmãos que enfrentam perseguição. Te rogamos, Senhor, para que o nosso país continue a desfrutar de liberdade e nos dê sabedoria a nós, coragem, ousadia, diante deste privilégio que temos de podermos afirmar e anunciar livremente a fé. Que o façamos, Senhor, que nos deixe ousadia do Teu Espírito. Senhor, Te pedimos pelas nossas autoridades, pedimos-Te por este novo governo, que este novo governo possa refletir nas suas decisões os valores e os princípios que promovem a vida, que promovem a igualdade, a justiça. Senhor, que acima de tudo possam promover a nossa liberdade, a liberdade de expressão da nossa fé. Pedimos que Tu possas também tocar os seus corações para que eles Te conheçam. Abençoa-nos neste momento também na Tua palavra, enquanto a abrimos, a lemos, a ouvimos e a aplicamos, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos conduzir a todos nós. Conduz-me a mim a falar debaixo da autoridade do Teu Espírito, na fidelidade às Escrituras. Conduz o coração de todos nós para que sejamos obedientes àquilo que ouvirmos, para que nos encantemos com este Deus que é anunciado e proclamado nas Escrituras. Que haja salvação, que haja retorno daqueles que estão longe, que haja esclarecimento para aqueles que andam confusos, que haja edificação e confirmação dos passos daqueles que têm caminhado em Tua direção. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia. Tudo isto pedimos nos méritos de Jesus e não em nenhum de nós. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Há um ministério que se chama Ministério Portas Abertas, que trabalha em especial com a igreja perseguida ao redor do mundo. E o Ministério Portas Abertas procura sempre ter um levantamento de tudo aquilo que se passa. Procura também, a partir desse levantamento, informar as igrejas para que elas possam orar e interceder pela igreja perseguida. E também procura dar apoio in loco, no local, a igrejas perseguidas, fazendo formação, ensinando líderes, ensinando pessoas a ler, para poderem interpretar as Escrituras. E o Ministério Portas Abertas afirma o seguinte: fechar, incendiar e destruir igrejas e prédios públicos cristãos são formas de atingir e desencorajar a fé do maior número de seguidores de Jesus. De acordo com os dados da Lista Mundial de Perseguição de 2024, 14.766 igrejas e prédios, como escolas, seminários e hospitais cristãos, foram atacados. Um número 600% maior do que o de 2023. E ainda vamos no início do ano. Na Bielorrússia,
O pastor Alexander Zaretsky foi detido na Bielorrússia por mobilizar orações pelo fim da guerra na Ucrânia. Foi preso por pedir que as pessoas orem pelo fim da guerra. Ele lidera uma igreja no nordeste de Vitsbek, Bielorrússia, e ficou preso por mais de 15 dias. Quando ele foi levado perante a corte do distrito, em Shashniki, o pastor foi acusado do crime de incentivar membros da igreja a orarem por paz para a Ucrânia. Segundo o relatório da corte, o pastor também orientou os cristãos locais a orarem pelos cristãos que estão presos sob falsas acusações. Este foi o crime dele, aqui na Europa, Bielorrússia. Na Índia, Hari Rana, que é um nome falso, visto a preservar a sua identidade e a sua vida. Hari Rana pastoreia uma igreja na Índia, numa vila onde a religião predominante é a fé tradicional de lá. Desde que ele aceitou a Cristo, enfrenta constante oposição pela sua fé. Foi preso 2 vezes, mas ele não sabia que o pior ainda estava por vir. Diz assim: durante o nosso culto de Páscoa, extremistas religiosos e a polícia invadiram a igreja. Ameaçaram a nossa reunião e disseram que todos seriam presos. Hari tentou de tudo, pediu a todos, aqueles que ele poderia imaginar, que ele conhecia, para ter permissão de realizar os cultos na igreja, mas não teve nenhum sucesso. A igreja continua até hoje proibida de se reunir. Diz ele: agora nos reunimos em segredo, num pequeno número, em casas. Na Rússia, autoridades russas detiveram Baek Kwang-sun, um pastor sul-coreano, em Vladivostok, sob alegação de espionagem. O pastor trabalhava na fundação Global Love Rice Sharing e era dedicado a socorrer refugiados norte-coreanos. E também ajudava trabalhadores de origem tailandesa e russa com dificuldades para conseguir o mínimo para sobreviverem. Se ele for condenado, o pastor Beck pode ser sentenciado a 20 anos de prisão. Desde que a Rússia recebeu sanções pela comunidade internacional por causa da guerra na Ucrânia, o laço entre a Coreia do Norte e a Rússia fortaleceu-se. A Coreia do Norte apoia as investidas de Putin, presidente russo, com armas e mísseis. E por isso então prenderam este pastor que fazia trabalho junto de norte-coreanos, ajudando-os, norte-coreanos que fogem da Coreia do Norte. Na República Democrática do Congo, o pastor e a esposa foram levados por extremistas do grupo Forças Democráticas Aliadas na República Democrática do Congo no dia 30 de janeiro. Os corpos do pastor e da esposa foram encontrados recentemente perto da igreja. Já estavam sepultados. E diz a igreja: estamos em luto junto à igreja no leste da República Democrática do Congo e a comunidade de Baeti, onde uma tragédia ceifou a vida de mais um pastor. Outras 5 vítimas foram mortas, incluindo 2 filhos do pastor. Esse ataque é o mais recente de uma onda de atentados que o grupo extremista Forças Democráticas Aliadas tem feito. Entre os dias 28 e 30 de janeiro, os militantes assassinaram pelo menos 12 cristãos em ataques em série nos vilarejos de Mangdola, Makodu, Mangazi e Matadi. Os cristãos estavam cuidando de plantações quando eles chegaram com armas e facões para matá-los. No Sri Lanka, no dia 13 de dezembro, os 2 filhos de um pastor foram presos por conduzirem estudos bíblicos numa vila no Sri Lanka. Ambos estavam na casa de um membro da igreja que o pai pastoreia, a fazer uma visita no início da noite. Eles estavam no meio do estudo bíblico quando parte do vilarejo se reuniu em frente à casa para expulsá-los do local. O grupo acusava os cristãos de serem estrangeiros e afirmava que eles não podiam estar ali. A oposição cresceu de tal forma que um dos radicais chamou a polícia, fez uma denúncia contra os 2 homens. 7 polícias vieram e detiveram os filhos do pastor para o posto da polícia. O que é que estas histórias têm em comum? Vários aspectos. E alguns desses elementos que têm em comum, nós vamos ler hoje na história, na narrativa do nosso texto de Atos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, e para já leremos dos versículos 1 até ao versículo 5. Atos 12, 1 a 5. Então vamos ler do 1 a 5. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. João o apóstolo. E Tiago também apóstolo. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um, para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão,
mas a igreja orava a Deus com insistência, ou outras versões, incessantemente, em seu favor. Até aqui. Então, Lucas, neste texto, ele volta a colocar a atenção na igreja de Jerusalém. Antes, ele esteve a relatar como é que o Evangelho, como é que o reino se foi expandido de Jerusalém para a Judeia, Samaria, à região costeira do Mediterrâneo, até Antioquia. Ele agora volta para Jerusalém. No entanto, aquilo que nós vamos encontrar não é agradável, não é belo. A perseguição à igreja continua. Agora, desta vez, não é pelo poder religioso diretamente, porque antes os líderes religiosos tinham mandado prender Pedro e João, mandaram açoitá-los, etc. Lembram-se desse episódio, aqueles que nos acompanham nesta série. Mas agora não é o poder religioso, agora é o poder político, que naturalmente vai estar aliado ao poder religioso. No caso, Herodes Agripa I. Este Herodes não é o mesmo Herodes que mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, por altura do nascimento de Jesus. Este Herodes Agripa I, é o neto desse Herodes, o Herodes o Grande. Ele nasceu entre 9 e 10 depois de Cristo. Ele não cresceu em Jerusalém, ele cresceu em Roma. E em Roma, onde ele cresceu, ele fez amizades com outras crianças. E dois desses rapazes tornaram-se imperadores. O primeiro, Gaio Calígula, um imperador que eu acho que muitos aqui já ouviram falar, de 37 a 41 depois de Cristo. E o imperador Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo. Então ele teve esses amigos são influentes e já vamos ver porquê. Herodes Agripa é também o irmão de Herodias. Lembram-se de Herodias? Que casou com o meio-irmão de Herodes Agripa, que era o Herodes Antipas, e que João Batista denunciou esse casamento, porque era um casamento errado aos olhos de Deus. Foi Herodias que mandou decapitar, ou que pediu a cabeça de João Batista e que levou à decapitação dele, em Marcos 6. Agripa I reinou durante os anos de 37 a 43 depois de Cristo. Ele recebeu em 37 o território de Filipe o tetrarca, depois adicionou os territórios da Galileia, da Pereia, quando Herodes, o Antipas, outro Herodes, foi enviado para o exílio, e recebeu também os territórios da Judeia e da Samaria, que antes estavam nas mãos de prefeitos romanos. Ele ainda recebeu também o título de rei, por parte de quem? Por parte de um dos seus amigos que agora era imperador, o imperador Cláudio, isto em 41 depois de Cristo. Então, Agripa teve um reino tão grande quanto Herodes o Grande, mas ele teve um reinado curtíssimo, apenas 3 anos, como nós vamos ver. E Herodes, a dado momento, ele decide maltratar a igreja. Na mesma altura em que Barnabé e Saulo foram enviados pela igreja de Antioquia a Jerusalém para levar uma oferta, porque Ágabo, que era um dos profetas de Jerusalém, tinha ido para Antioquia, que era onde estava Barnabé e Saulo, e Ágabo, a certa altura, profetizou que viria uma grande fome. Então a igreja de Antioquia decidiu enviar uma oferta para a igreja de Jerusalém para não passarem necessidades. E os responsáveis por levarem essa oferta e entregarem aos pastores da igreja de Jerusalém esse dinheiro, esses recursos, foram Saulo e Barnabé. E Herodes então decide usar-se violência contra os discípulos. E ele manda matar um dos apóstolos. Ele decapita Tiago. Tiago, irmão de João, o apóstolo João. Então o apóstolo Tiago é morto. Jesus tinha dito a Tiago, para aqueles que estão mais familiarizados com as Escrituras, em Marcos 10, que Tiago beberia do mesmo cálice que ele iria beber. E foi isso que aconteceu. Agora, para o judeu, a morte por decapitação é uma morte escandalosa. Essa morte era reservada apenas para os apóstatas, aqueles que se afastassem da fé e que não teriam parte no mundo vindouro. Provavelmente, Herodes considerou o crescimento da igreja uma ameaça política. Agora, além disso, esse comportamento dele foi reforçado pelos líderes religiosos, pelos judeus. E Agripa tinha um excelente relacionamento com os judeus. Ele tinha uma proximidade bastante grande com os fariseus. Então, ele, ao perceber que essa sua movimentação contra a igreja, a morte de um dos líderes da igreja, trouxe o agrado daqueles a quem ele queria agradar, então ele continuou esse ataque à igreja. E ele manda prender Pedro. Ele queria popularidade. Por isso, além de matar Tiago, ele mandou prender outro apóstolo, Pedro, com o intuito de matá-lo também. O objetivo de Herodes era matar Pedro. O apóstolo Pedro foi preso na altura da Páscoa, tal como Jesus foi. E o texto menciona aqui a festa dos pães sem fermento, que acontece na mesma época da celebração da Páscoa judaica, quando o pão fermentado era retirado no dia anterior da Páscoa e o pão sem fermento era comido 7 dias depois
da celebração da Páscoa. E a ideia era levar Pedro a público, a julgamento, não para decidir se ele seria condenado ou não, mas apenas para formular as acusações contra ele para o poderem executar, para o poderem condenar. Provavelmente Pedro ficou preso na torre de Antônia, que ficava a noroeste do templo, e Pedro estava bem guardado. Eram 4 grupos de 4 soldados, cada grupo para um conjunto de 3 horas da noite, para poderem fazer turnos nas vigílias da noite. Então o cenário da igreja em Jerusalém é negro. Imaginem, a igreja em Jerusalém, um dos seus líderes é decapitado. E agora o outro líder, o principal, aquele que normalmente era o porta-voz dos apóstolos, está preso e enfrenta o mesmo destino. O dia a seguir seria o dia da sua morte. Naquele texto que nós vamos ler a seguir. A liderança da igreja, um a um, estava a ser eliminado. O que é que a igreja faz? A igreja ora. A igreja ora com insistência. A igreja clama a Deus com perseverança em favor de Pedro. Então vamos continuar o nosso texto para ver o desenrolar da perseguição política sobre a igreja. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou lá de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo por meio do... se o que estava acontecendo por meio do anjo era real, porque pensava ele tratar-se de uma visão. Versículo 10. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua. E logo o anjo afastou-se dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de facto que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nestas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, contou-lhes como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve um grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo a Judeia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo, até aqui. Então nós temos aqui um livramento de Deus, como Deus muitas vezes gosta de fazer na vida das pessoas, de último instante. Pedro ia ser julgado, Pedro ia ser executado na manhã seguinte. Mas Deus enviou um anjo para libertá-lo. O apóstolo estava bem guardado, tinha 2 soldados que estavam acorrentados a ele. Pedro não poderia fugir. Tinha 2 soldados na porta da cela. Fugir era impossível. Era humanamente impossível. Agora, como é que estava Pedro? Lembram-se do Pedro que está no meio do barco, na tempestade, à noite? Como é que está Pedro? Como é que estão os demais apóstolos? Em pânico. Jesus está no barco. O que é que eles fazem com Jesus? Vão acordar Jesus. Como é que é possível? Tu estás a dormir. Nós vamos morrer. Mas este Pedro que está aqui hoje é um Pedro diferente. É um Pedro que diante da sua execução está a dormir. Transformado pela capacitação sobrenatural do Espírito. O apóstolo dormia. E ele dormia de tal forma que mesmo o anjo tendo aparecido lá no meio da cela, e diz o texto que a luz resplandeceu, portanto foi uma luz, a mesma coisa que chegar ao nosso quarto, estamos a dormir e acendem a luz, Pedro não acordou. Pedro teve que ser cutucado, teve que ser tocado, teve que ser pelo anjo para acordares. E só assim acordou. E o anjo falou com ele 3 vezes, pediu-lhe para que se levantasse depressa, depois as algemas caíram, pediu que ele se vestisse, que se calçasse e depois pediu para que colocasse a capa e seguisse o anjo. E Pedro fez tudo isto meio confuso, ele pensava que era uma visão. Só depois, quando já estava na rua, é que se apercebeu que de facto tinha sido Deus a libertá-lo. Deus tinha acabado de libertá-lo das mãos de Herodes, dos líderes religiosos que o queriam morto. Depois de cair em si, então o apóstolo vai decidir: eu vou para a casa de Maria.
E esta Maria aqui é Maria, mãe de João Marcos, muito possivelmente o autor do Evangelho de Marcos, que depois vai acompanhar Paulo e Barnabé, mais à frente, vamos ver no final do texto. E na casa de Maria estavam as pessoas reunidas a orar. As pessoas estavam a orar. As pessoas estavam a orar por quem? Estavam a orar pela perseguição sobre a igreja, estavam a orar por Pedro. E se por um lado o apóstolo Pedro demorou a acreditar na realidade do que estava a acontecer, que lhe parecia uma visão, a igreja também não acredita na realidade da resposta à sua própria oração. E Pedro, então, ao chegar à casa de Maria, bate à porta, uma criada vai abrir a porta, a criada de Rode foi abrir a porta, ela reconhece a voz de Pedro, ela percebe que é Pedro, mas ela não abre a porta. Ela fica de tal forma alegre, ela fica eufórica. Ou seja, uma coisa impossível estava ali à frente dos seus olhos, que é que ela faz? Ela vai a correr para dentro, movida de alegria, deixa Pedro lá fora a bater à porta e vai contar aos irmãos que estão a orar dentro da casa. E os irmãos reagem, amém, glória a Deus. Não, dizem, Maria, estás louca. Ela insiste, ela debate, em vez de abrir a porta e trazer, olha, está aqui a evidência daquilo que eu estou a dizer. Não, ela debate com eles, ela insiste com eles. E eles dizem, isso é um anjo. Isso é um anjo. Isto era uma crença antiga de que o anjo de alguém era uma espécie de entidade celestial que acompanhava a pessoa visando o seu bem-estar, a sua proteção. Então eles dizem, é um anjo de Pedro. E Pedro estava lá fora, a continuar a bater à porta, enquanto a discussão lá dentro acontecia. Eventualmente eles vão, abrem a porta e qual é a reação? Espanto. Eles ficam espantados, afinal Deus responde às orações. Era uma situação miraculosa, um livramento extraordinário, além da esperança daquelas orações, daquela comunidade. Mas, no entanto, lá estava ele, o apóstolo Pedro. O apóstolo então conta-lhes o que aconteceu, conta-lhes do seu livramento sobrenatural e depois pedem que anunciem isto que aconteceu a Tiago. Não o Tiago que foi decapitado, esse já está morto. Ao outro Tiago. Tiago, irmão de Jesus Cristo. Ok? Que viria a se tornar um dos principais líderes da Igreja de Jerusalém, como vamos ver no capítulo 15. Daqui para a frente, e este momento é um momento chave, porque este é um momento de transição na liderança da Igreja de Jerusalém. Daqui para a frente é Tiago que vai ter maior destaque na liderança da Igreja de Jerusalém. E por alguma razão, Pedro não continua como porta-voz dos apóstolos em Jerusalém. Ele vai para outro lugar. Lucas não nos diz para onde, Lucas de certeza que sabia, mas Lucas não nos diz. O foco dele não é esse. O foco dele vai ser outro. A partir do capítulo 13 vamos ver o foco noutra fase da expansão missionária da igreja. Vamos ver o foco no ministério de Paulo. Okay? A morte que esperava Pedro depois teve que cair sobre outras pessoas, pelas pessoas que deviam tê-lo guardado e que, de acordo com a prática romana, embora não fossem soldados romanos, mas Herodes aplicava as mesmas regras, como eles deixaram fugir um futuro condenado, eles tinham que ser condenados também. Então eles foram interrogados e foram responsabilizados pela fuga do apóstolo. A passagem podia terminar aqui. Pedro foi liberto, há uma transição na liderança da Igreja de Jerusalém, vimos a ação do poder de Deus, vimos a resposta às orações, uma igreja que ora, mas não acaba aqui. O texto continua, porque vemos não só a soberania de Deus na preservação da sua igreja face à opressão política, mas veremos também o exercício de juízo da parte de Deus contra aqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Então vamos ver o que é que acontece com Herodes. Uma história medonha. Versículos 20 a 25. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom. Mas estes foram à sua presença de comum acordo depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz porque a sua terra dependia do país do rei para se abastecer. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E, havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Aquele que assassinou um dos apóstolos, aquele que tentou matar outro apóstolo, agora acaba morto. E Lucas diz-nos como. Havia um conflito entre Tiro e Sidom, que eram cidades importantes na Fenícia, a norte de Israel, também na costa mediterrânea. E provavelmente o conflito com Herodes era de natureza económica. Possivelmente Herodes tinha aplicado sanções de abastecimento de alimentos básicos para estas terras. Então estas terras estavam em aflição.
E este conflito vai ser intermediado pelo camareiro do rei. Tiro e Sidom vão pedir que o camareiro meta uma cunha junto de Herodes, que intermeie este conflito, e parece que ele tem sucesso, porque Herodes vai se dirigir a este povo e o povo reage louvando o rei. Diz que é a voz de um Deus, possivelmente a bajulá-lo por aquilo que ele tinha feito ou reforçar aquilo que eles queriam que ele fizesse para com eles. Então bajularam. No entanto, ao mesmo tempo que o povo se dirigia a ele como se fosse um Deus, o único Deus verdadeiro que está sentado no único trono que existe sobre o universo, vai agir em juízo contra Herodes, pelo facto de Herodes não ter glorificado a Deus. Ele quis para si a glória que só a Deus é devida. E esta é a maior violação que um judeu pode cometer. É a violação do primeiro mandamento. Somente ao teu Deus tu adorarás. Herodes não adorou a Deus, aceitou a adoração para si próprio. E o historiador Josefo, que é um historiador daquela altura, ao relatar este mesmo evento acerca de Agripa, ele vai dizer que Herodes se gabou do seu próprio poder e os seus ouvintes louvaram-no como se ele fosse uma divindade. Até diz que ele estava vestido com umas vestes prateadas, que cintilavam, que brilhavam, que reluziam com o sol. E o povo então afirmou que ele era um Deus. Josefo diz que Agripa foi levado para o palácio com fortes dores estomacais e morreu aos 54 anos, depois de ter dores durante 5 dias. Uma das formas mais terríveis de se morrer naquela cultura. Dores de estômago. Então mesmo um rei poderoso, amigo de imperadores, como Herodes, não pôde travar o avanço do crescimento da palavra de Deus. É o que nos diz este texto, que a igreja, que a palavra crescia, mesmo no meio da perseguição. Mesmo no meio do afastamento e do ataque aos líderes da igreja. A palavra cresce na mesma. A missão continua com sucesso. Barnabé e Saulo entregaram os recursos necessários para suprir as necessidades da igreja, mesmo no meio deste contexto de perseguição. Voltam para Antioquia com João Marcos. E depois o que nós vamos ver é que Lucas vai mostrar o avanço e a expansão do reino a partir de Antioquia. A palavra e a missão continuam. O reino a expandir-se continua. Mesmo debaixo do poder opressor, mesmo debaixo do poder político. Então, nesta secção de Atos, Lucas mostra-nos a partida, a saída de Pedro de Jerusalém, num contexto de perseguição por parte de Herodes. Temos um episódio que narra a perseguição à igreja de Jerusalém em 3 incidentes. Primeiramente, temos a perseguição que resulta na morte de Tiago, um dos 12. Temos o relato, em segundo lugar, da prisão e da libertação miraculosa de Pedro. E em terceiro, temos as circunstâncias em que acontece a morte de Herodes. E depois, na parte final do texto, nós vemos uma declaração do estado da igreja. Apesar de tudo isso, a igreja continua a crescer. E o sucesso da missão de Barnabé e de Saulo. Ok? Então, porquê é que Lucas coloca esta narrativa? Qual é o propósito de Lucas para os seus leitores com este texto? Em primeiro lugar, um dos propósitos é dar o pano de fundo histórico para a saída de Pedro de Jerusalém. Ele quer informar os seus leitores porque é que Pedro saiu de cena. E o objetivo de Lucas é fazer transição para colocar agora o foco no apóstolo Paulo e no ministério de Paulo e na nova expansão missionária da igreja. Até aqui Lucas tinha tido como objetivo, como foco, a congregação em Jerusalém. Como o evangelho se expande a partir dela. Para as cidades da Samaria, veio a perseguição, então Filipe vai para Samaria, prega o evangelho. Como chegou à Judeia, como chegou às cidades na costa do Mediterrâneo e como chegou até Antioquia. Agora, a partir do capítulo 13, que é o nosso próximo capítulo, o foco praticamente fica só no apóstolo Paulo, no seu trabalho missionário. Com a morte de Tiago, com a fuga de Pedro, nós poderíamos ter uma derrota da igreja, mas não temos. Não há uma derrota da igreja. Pelo contrário, Lucas crê no poder do evangelho e Lucas faz questão de afirmar que a igreja continua a crescer. A partir de Pedro ter saído em Jerusalém em 41 depois de Cristo, temos o fim da primeira fase da expansão missionária da igreja. E vamos entrar numa expansão ainda maior da igreja, que vai culminar em Roma, onde termina o ministério do apóstolo Paulo. De acordo com aquilo que Lucas nos relata. É a última vez que vemos Paulo. Segundo propósito. Então, o primeiro é mostrar a saída de Pedro, a mudança do foco de missionário para Paulo. Segundo propósito é mostrar como Tiago, irmão de Jesus, chega à liderança da igreja em Jerusalém, como presbítero, no lugar de Pedro.
A morte do apóstolo Tiago podia ter levado a algo que nós já vimos no início do livro de Atos, que foi Judas suicidou-se, Judas era um dos 12, é preciso então substituirmos Judas, então vamos orar, vamos ver quem é que Deus escolhe, e escolheu Matias. E Matias foi um dos 12. Era o início da igreja. Agora passaram-se 12 anos. Ok? Os apóstolos não vão se reunir para substituir Tiago. Eles não vão fazer isso. Os apóstolos dispersam-se. Pedro dispersa-se. Pedro sai. E o que é que acontece? Nós vemos uma liderança que já vimos quando o texto anteriormente, no capítulo anterior, disse que Saulo e Barnabé tinham sido enviados para levar as ofertas para Jerusalém. Para entregar a quem? Aos presbíteros. Quem agora lidera, quem agora preside a igreja são os presbíteros. Então temos uma transição dos apóstolos para uma liderança local, os presbíteros da igreja. E um deles é Tiago, irmão de Jesus. Então este é outro propósito, mostrar como os apóstolos saem e entra em cena a liderança presbiterial, ou presbitério da igreja de Jerusalém. E um terceiro propósito de Lucas, já ao colocar esta narrativa aqui, é mostrar como o Evangelho continua a progredir apesar da oposição, apesar da perseguição, apesar das prisões, apesar da morte que a igreja sofre. Tiago é executado, Pedro deixa de estar em Jerusalém, mas Lucas diz-nos, o Evangelho continua a crescer. A palavra continua a crescer. Deus está acima, Deus é soberano, Deus faz a igreja crescer e Deus traz juízo sobre aqueles que se opõem à igreja. Sobre Herodes. Deus em todo o tempo continua a responder às orações da igreja que confia nele. É isso que nós vemos. A igreja é preservada porque a igreja ora. E a igreja está aqui a orar. Então há 4 verdades que a partir destes propósitos de Lucas para os seus leitores, há 4 verdades que nós podemos tirar para nós a partir deste texto. Primeira verdade, é perigoso opor-se a Deus. É perigoso opor-se a Deus. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos. O apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, ele fazia-o por zelo, por dedicação a Deus. Ele pensava que estava a agradar a Deus, ele era um fariseu. Herodes perseguiu a igreja por motivações políticas, por motivações egoístas. Seja por ver a igreja como uma ameaça, seja por perceber que isso contribuía para a sua popularidade junto dos judeus. Herodes só se preocupava consigo mesmo. E nós vemos isso não só aí, mas vemos no episódio da sua morte, em que ele não dá glória a Deus, mas ele retém a glória para si próprio, ele vê-se a ele como um Deus. E o Antigo Testamento ensina de uma forma clara que quando uma pessoa se exalta a si própria, quando uma pessoa permite que os outros a exaltem, o Antigo Testamento ensina que Deus vai abatê-la. Em Isaías 14, 12 a 15 diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Este é o síndrome de todo aquele que quer ser igual a Deus. E Herodes quis ser igual a Deus. Por outro lado, a Bíblia também nos diz que Deus dá graça aos humildes. Misericórdia é dada àquele que se humilha, ao contrito de coração. Esses são os exaltados bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus. Mateus 5,3. Herodes não se humilhou, pelo contrário, Herodes ergueu-se contra Deus, ergueu-se contra o povo de Deus. E nós já temos visto aqui, vimos isso com Jesus, vemos isso também aqui em Atos dos Apóstolos. Levantar-se contra o povo de Deus, levantar-se contra a igreja de Deus, é a mesma coisa que se levantar contra o próprio Deus. Embora Deus tenha permitido a morte de Tiago, embora Deus tenha permitido quase a execução de Pedro, Deus age ali, no fim, na última linha. O Senhor não permitiu a eliminação da igreja. A igreja continua. E pelo contrário, ele exerceu juízo contra Herodes, promoveu ainda mais o crescimento da igreja e levantou outros pastores para cuidarem da sua igreja. A sua igreja resiste àqueles que se opõem contra Deus. Então é uma empreitada absolutamente inútil que só termina mal. Ao longo da história da igreja foram muitos os inimigos que se levantaram contra Deus. Contra a igreja de Deus. E ainda hoje existem essas pessoas. Como aqueles que acabámos de ler. Naquelas histórias verídicas deste ano. Deus continua a ser o mesmo. A sua soberania continua exatamente a mesma. A sua sabedoria é a mesma. E o seu trabalho em prol e em favor da igreja é exatamente o mesmo. A igreja não vai deixar de crescer.
A igreja não vai deixar de progredir. O reino não deixará de se expandir. E o juízo de Deus não deixará de ser exercido. Por isso, mais do que o perigo que a igreja tem de estar consciente face à decisão que ela toma de seguir Jesus, o verdadeiro perigo que tem que ser temido é por aqueles que se levantam contra a igreja. Contra Deus. É aí que está o maior perigo. Estar numa posição de punhos erguidos contra Deus, resistir ao Espírito Santo, é um lugar perigoso. Muito perigoso. Se tu tens lutado com Deus, se Deus para ti é indiferente, ou se Deus até é repulsivo para ti, ou se são os crentes da igreja que tu desprezas, que tu desdenhas, sabe, esse lugar em que tu estás, desse coração fechado, esse lugar é perigoso. E a exortação que eu te faço, que a Bíblia te faz, que o Espírito Santo faz nesta manhã, é humilha-te, baixa os braços, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aqueles que deixam de ter os punhos erguidos, são aqueles que baixam e dizem sim. Sim, Senhor. Então deixa de lutar contra Deus, deixa de ter barreiras contra o povo de Deus. Reconhece o teu pecado, reconhece o teu orgulho, reconhece a ilusão da tua autossuficiência. Reconhece que é uma ilusão completa tu achares que governas a tua vida, que estás no trono da tua vida, que tu achas que vais ter este trabalho, este recurso, esta saúde, porque a qualquer momento esse teu orgulho pode te levar ao fim. Porque a vida é como um sopro, passa, é como a erva que murcha. Humilha-te debaixo da mão de Deus. Rasga o teu coração, arrepende-te, rende-te a Deus e entrega-te à sua misericórdia. Suplica por perdão. Suplica por salvação. Se estás nesta manhã aqui a ouvir esta mensagem, é porque tu tens a oportunidade, Deus está-te a dar a oportunidade de abandonares o teu orgulho. Tu podes até já ter ouvido o Evangelho alguma vez, várias vezes. Não abandonaste ainda o orgulho de finalmente baixares os braços para Ele. Esse lugar é perigoso. A tua jornada nesta vida pode acabar hoje. Pode acabar na semana que vem. E aí, meu amigo, os vermes que deves temer não são aqueles que destruíram o interior de Herodes. São outros vermes, dos quais Jesus falou também. São vermes eternos, onde o sofrimento é indescritível, conforme disse o próprio Jesus. O inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, baixa o teu orgulho. Rende-te diante de Deus nesta manhã. Então, a primeira verdade, a partir deste texto, é perigoso, é perigosíssimo opor-se a Deus. Outra verdade que nós aprendemos a partir daqui, é perigoso seguir-se Jesus, de uma forma diferente, mas é perigoso. Aqueles nós que somos filhos de Deus, não devemos de temer aqueles que nos procuram fazer mal. Mas, no entanto, temos que ter a noção e a consciência que a perseguição é real. Seguir a Cristo é perigoso. Foi perigoso para Cristo, foi perigoso para os apóstolos e tem sido perigoso para a igreja ao longo da história e vai continuar a ser para todo o Filho de Deus até o momento em que Jesus voltar. A perseguição organizada por Herodes não foi a primeira que se abateu sobre os apóstolos. Eles já tinham sido presos, ameaçados, espancados. Agora, há uma nuance importante aqui que o texto nos traz e que conduz com outros textos das Escrituras. Os inimigos da fé cristã que procuram calar a igreja geralmente começam onde? Atacando quem? A liderança da igreja. Atacando a liderança da igreja. E este é o ponto em comum que nós vimos em todos aqueles relatos do Ministério Portas Abertas. Todos estavam relacionados à liderança da igreja. Satanás age assim, seja em sociedades que são fechadas à liberdade religiosa através da perseguição política contra os líderes da igreja, mas também em sociedades que são abertas à livre expressão da fé, através de ataques mais subversivos, através de tentações, de ataques espirituais, de provações para desencorajar, para desanimar, para fazer cair em pecado os líderes da igreja. Então, nesse sentido, estar num lugar de liderança da igreja não é um lugar glamouroso. Candidatos a posições de autoridade nas congregações devem examinar as suas prioridades, as motivações do coração pelo qual estão no ministério. Porque se forem motivações erradas, se forem motivações egoístas, se forem motivações equivocadas, quando vier a perseguição, o que é que vai acontecer? Vão largar tudo. Vão largar tudo. Se for uma convicção da parte de Deus, que Deus os escolheu para estar a conduzir a comunidade, para estar a liderar a comunidade, e se houver o reconhecimento
por parte da igreja, dessa comunidade, que Deus levantou aquele homem, aqueles homens, aí sim, isso é uma âncora que fará perdurar mesmo no meio dos ataques de Satanás. Quem procura seguir a Jesus a todo o custo e por causa disso sofre de perseguição, encontra consolo em promessas e encorajamentos de Jesus. Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijem-se, exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nesse sentido, oremos pela igreja. Oremos pelos líderes que sofrem perseguição em países onde é proibido falar de Jesus, onde é proibido afirmar a fé publicamente. Oremos por todos os pastores, por todos os missionários que estão nestes lugares, por todos os pastores e missionários que estão presos, que são torturados e que são até assassinados. Nós temos um dever de orar pela igreja que é perseguida. Por isso, todas as reuniões de oração, temos sempre um ponto. Sempre. O segundo ponto. O primeiro é dos doentes, das pessoas idosas e das grávidas. O segundo ponto dos assuntos de oração, das nossas reuniões de oração, é a igreja perseguida. É a igreja perseguida. Sempre. Não nos podemos esquecer da igreja perseguida. Oremos também, no nosso dia-a-dia, pelos líderes da nossa igreja local. Que Deus os preserve, que Deus os guarde dos ataques do inimigo. Satanás vai tentar derrubar os líderes. Sejam os pastores, diáconos, aqueles que operam nos ministérios, estão à frente dos vários ministérios. Satanás vai tentar derrubar, vai tentar desencorajar, vai tentar fazer desanimar, vai tentar fazer cair especialmente os pastores da igreja. Trazer vergonha, trazer fraqueza para o púlpito da igreja. Precisamos orar e interceder continuamente, consistentemente pela liderança. Por isso também, o nosso terceiro tópico nos assuntos de oração é este. A liderança da igreja. Sempre orar pela liderança da igreja. Porque Satanás, em primeiro lugar, vai querer atacar a liderança. Para que deixem de pregar a verdade, para que deixem de ter um ministério de excelência, para que caiam em tentação, para que desanimem, para que sejam alvo de maledicência, para que ganhem amargura no seu coração, para que se torne um fardo pastorear a igreja. Então orem pelos pastores da igreja. E precisamos também de orar e apoiar e encorajar todos os demais, todos os membros da igreja, que são maltratados, que são ridicularizados, que são desprezados e perseguidos, seja no trabalho, pelos patrões, pelos colegas, porque acontece por causa da fé. Aqueles que estão na escola também são ridicularizados, ou por familiares, às vezes por cônjuge, o cônjuge que não é crente. Oremos por eles, que enfrentam esta perseguição. Oremos para que o Senhor os renove, o Senhor os fortaleça. E se for o teu caso, tu tens estado desanimado, se na tua vida tem havido esta perseguição no trabalho, em casa, onde for, não fiques calado. Partilha. Partilha com o irmão mais chegado, com a irmã mais chegada. Partilha connosco. Vamos orar por ti. A igreja vai orar por ti. Partilha. E se tu ainda não és cristão, ainda não assumiste uma postura diante de Jesus, embora há pouco eu tenha-te colocado a exortação de te renderes a Jesus, e essa é a minha exortação que possas fazer, no entanto, deves fazer essa exortação com consciência. E Jesus disse isto. Antes de construir uma torre, senta-te, faz as contas para ver se tens todos os meios para fazer essa torre. Antes de ires e lutares contra um exército de um país vizinho, vê quantos estão contigo para ver se podes vencer essa batalha. O que Jesus quis dizer é, antes de seres meu discípulo, faz as contas, porque vai ter um preço, vai doer. Há um preço a pagar. Mas Jesus disse, e este é o meu encorajamento para ti, não temas, não temam aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Quem tu tens que temer é aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a tua alma como o teu corpo. Não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles vai cair em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vocês, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temam, pois, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu vou confessar diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Este é o encorajamento. Há um preço, há. Podem-te fazer mal? Podem. Mas o que é que de pior te podem fazer? É te matar. Mas tu deves temer não aqueles que te podem fazer mal, mas aquele que pode jogar a tua alma no inferno. E isso é eterno. Portanto, faz as contas. Pesa as coisas. E vê aquilo que é eterno. Segue Jesus. Terceira verdade. A partir deste texto. Líderes não são insubstituíveis, porque Jesus sempre cuida da sua igreja.
Líderes não são insubstituíveis. A igreja de Jerusalém não era dos apóstolos. Eles lideraram-na por cerca de 12 anos, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. No entanto, depois um apóstolo é morto, Tiago. Pedro teve que sair de Jerusalém. E parece que os outros apóstolos também foram embora. A liderança da igreja passou dos 12 apóstolos para nomes que nós não conhecemos, com exceção de Tiago, o irmão de Jesus. Os outros nomes não sabemos. E eram vários, porque Atos, capítulo 11, fala em presbíteros, no plural. A igreja continuou a diminuir depois da saída dos apóstolos? Não, a igreja cresceu mesmo depois da saída dos apóstolos. Porque a igreja não é dos apóstolos. Eles tiveram um papel fundamental, essencial na igreja, no estabelecimento da igreja, na redação do Novo Testamento. Mas a igreja não é deles. A igreja é daqueles que os chamou. E os que os chamou também chamam outros para cuidarem da sua igreja. E o tem feito ao longo da história. O crescimento da igreja não depende de uma pessoa. Não depende de um grupo específico de líderes. Depende da palavra de Deus. É a palavra que gera a igreja e que santifica a igreja. Portanto, todo líder que prega a palavra está a promover a continuidade da igreja e o crescimento da igreja. A palavra é o centro, a palavra é o combustível, a palavra é o motor, a palavra faz crescer a igreja. E líderes nada mais são do que servos chamados por Deus para serem bons administradores dessa palavra, de pregarem a palavra, de ensinarem a palavra. E a palavra faz tudo. É a palavra de Deus. Aliás, é perigoso que a liderança e o crescimento da igreja fiquem demasiado tempo associado a um nome. Isso às vezes acontece, inadvertidamente. Quando Deus levanta um homem de uma forma especial, quando levanta líderes para momentos cruciais, para momentos importantes. Tanto que nós ouvimos Charles Spurgeon, que a igreja cresce, a igreja floresce. É verdade que a igreja tem continuado grande, mas não no mesmo fulgor. E outros líderes há, que se não souberem fazer uma transição, o trabalho que eles tinham acabará por se desvanecer. Mas obviamente isso também entra dentro da soberania de Deus. Mas dentro daquilo que nós vemos, que é aquilo que nós observamos e que está dentro da nossa responsabilidade, um líder saudável é aquele que vai formar outros líderes e que tem o cuidado de não se apresentar e não ser indispensável no meio da sua comunidade. Já líderes não saudáveis são aqueles que se presumem e que comunicam, de forma direta ou indireta, de várias formas, que são insubstituíveis e indispensáveis. O apóstolo Paulo, como é que foi o ministério dele, além de cuidar das igrejas? Ele estava sempre rodeado por homens. Ele procurava ter homens sempre ao seu lado, que ele instruía, que ele formava e que ele delegava responsabilidades para depois eles irem para outras igrejas ou para eles o acompanharem. Paulo formava homens. E depois Paulo vai dizer a alguns homens que ele formou, como por exemplo o Timóteo, ele vai dizer: o que tu ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem outros. É isto que líderes saudáveis fazem. Então vamos orar como igreja para que novos líderes possam ser preparados e levantados no meio da nossa igreja. Se formos ver a média de idades da nossa equipa pastoral, eu sou aquele que mantém a média para baixo. E eu já estou quase nos 40. Precisamos de novos líderes. Seja para a liderança da nossa igreja, seja para enviá-los para ser uma bênção noutros lugares, como plantadores, como revitalizadores, como membros úteis que cooperam noutros lugares. Precisamos ser uma igreja assim, que levanta famílias para depois estarem noutros lugares. Orem para que em breve nós possamos ver no nosso meio os primeiros a serem treinados e levantados. Orem por sabedoria neste processo. Vou procurar me reunir com um grupo de homens mais jovens para fazer exatamente este percurso. Então orem por esse processo. Orem por recursos financeiros para apoiar a formação deles, porque formar implica custos, implica livros, implica ir a conferências, implica inscrever-se no seminário, por exemplo. Ok, tudo isso são custos. Então orem por recursos financeiros e contribuam. Contribuam financeiramente. E essa é a responsabilidade dos membros, em primeiro lugar. Cada membro aqui, que está aqui e que é membro, assumiu, eu disse isto há pouco tempo, assumiu no pacto de membresia que iria contribuir generosamente para o sustento do trabalho, para o reino. Então, meus irmãos, especialmente membros, responsabilidade de contribuir com regularidade, em obediência àquilo que Deus pede de nós. Orem por temor, por piedade desses que vão ser formados, para que caminhem em humildade, para que caminhem em santidade diante do Senhor, que deem a sua vida, o seu sangue pela igreja e pelo reino.
Então, este terceiro ponto foi que líderes não são insubstituíveis, porque Jesus cuida da igreja. E quarta verdade que temos de ter diante de nós a partir deste texto, e última, devemos orar e confiar no poder e na soberania de Deus. Nesta secção encontramos a igreja a orar diante da prisão de Pedro. A igreja esperava em Deus, a igreja confiava em Deus, e por isso ela orou de forma incessante. E é isso que a igreja é chamada a fazer, a igreja é chamada a orar. Os crentes confiam em Deus, e isto significa que eles têm a certeza que Deus tem o melhor, mesmo que esse melhor não seja aquilo que eles desejam, de forma imediata. A olhos humanos. Eles perderam Tiago, perderam um dos apóstolos, viram Pedro a ser preso, mas não se entregaram ao desespero, eles oraram. A igreja orou incessantemente. Confiar em Deus implica nós sabermos que Deus pode intervir milagrosamente, mas também implica saber que, mesmo que Ele não o faça, mesmo que Ele não intervenha milagrosamente, Ele vai dar força, Ele vai dar coragem para enfrentar o sofrimento e as circunstâncias difíceis. Foi exatamente isso que os amigos de Daniel, diante de Nabucodonosor, fizeram. Eles disseram assim, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica a saber que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles tinham as duas hipóteses dentro dele. Deus pode nos libertar, glória a Deus por isso. Deus pode não nos libertar, ainda assim nós não nos vamos prostrar diante de ti. Ou seja, disposto a sofrer o que for preciso. É isso que os crentes fazem. Os crentes confiam em Deus. E os crentes expressam a sua esperança e desejo através da oração, reconhecem a soberania de Deus e deixam nas mãos de Deus o resultado final. Porque sabem que é o melhor. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então confiemos em Deus. Confia em Deus quando a situação te parece colocar entre a espada e a parede. Quando não parece haver uma solução possível na tua vida. Quando o chão te é removido debaixo dos pés. Sabe, Ele pode agir em teu favor, Ele pode fazer um milagre. E muitos aqui já experimentaram milagres verdadeiros de Deus. E muitos aqui, exatamente como Pedro, no último instante, Ele pode agir em nosso favor. Mas também pode permitir que passemos pelo vale da sombra da morte. Então, acima de tudo, peçamos a Deus livramento, sim, mas peçamos que em todo o tempo a nossa alma olhe para Ele, que a nossa fé seja renovada, a nossa esperança seja renovada e a nossa alegria seja renovada. E esperemos também a intervenção mais inesperada e sobrenatural que pode acontecer, além do que aquilo que nós imaginamos. Num quadro de uma doença, num quadro de um relacionamento impossível humanamente ser restabelecido, num quadro, seja ele qual for o que tu estejas a viver, espera o sobrenatural e o inimaginável da parte de Deus. Não nos encontremos no lugar daqueles crentes que oravam, mas que não creram na resposta de Deus. Milagres existem e milagres podem bater à porta. Não deixemos que o nosso milagre fique do lado de fora a bater à porta enquanto nós estamos cá dentro a discutir se ele é verdadeiro ou não. Jesus disse, pede, procura, bate, insistentemente, esperando que Deus ouça as tuas orações. Espera um milagre. Mas também espera que se ele não vier, que Deus vai te ajudar, vai te consolar e vai te fortalecer. Por vezes o fim é a morte, como Tiago. Por vezes o fim é a libertação sobrenatural, como a de Pedro. Por vezes a resposta à nossa oração é aquilo que nós menos queremos ver. Por outras vezes é uma surpresa miraculosa além do que imaginávamos. É a soberania de Deus. É o melhor de Deus. Ele é o nosso pastor ou não é? Ele nos conduz a águas tranquilas ou não. Então Ele sabe aquilo que nós verdadeiramente necessitamos. E se nós temos o que temos, temos o que temos de acordo com aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós. E vamos ter amanhã aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós. Nós não temos nem mais, nem menos do que aquilo que Deus sabe que nós precisamos. Então oremos, confiemos, porque Jesus sempre vai cuidar, sempre vai continuar a expandir a sua palavra até o dia do seu retorno. E eu concluo. Nós não vivemos ainda com os nossos corpos glorificados, não chegou esse dia ainda. Não vivemos ainda nos novos céus, na nova terra, onde não há mais pecado, não há mais morte, não há mais sofrimento. E seguir a Cristo tem um preço. Muitas vezes alto. Há países onde sim é mais descarado, como estas histórias hediondas que nós lemos. Há outros lugares em que é mais velado, em que podemos talvez perder um emprego,
em que podemos ser ridicularizados por alguém perder uma amizade ou até perder um casamento, perder um relacionamento, por nos posicionarmos. Não. Meu amor, eu gosto de ti, eu te amo, mas acima de tudo, é o meu Jesus. É o meu Jesus. Então às vezes vai ter um preço. Largar alguém com quem a gente está. Às vezes vai ter um preço. Não ver uma progressão na carreira. Às vezes vai ter um preço. Um relacionamento. Várias coisas na nossa vida. No entanto, Jesus sempre cuidou e sempre vai cuidar do seu povo. Porque aqueles que perdem, aqueles que abandonam coisas em favor de Jesus, vão ter muito mais. Vão ter uma família muito maior. Vão ter mais casas. Foi o que Jesus prometeu a Pedro, aos apóstolos. Vão ter muito mais. Jesus cuida do seu povo, sempre vai cuidar de nós. Jesus vai trazer juízo a todos aqueles que se levantam contra nós, contra a igreja, contra Deus, se eles não se arrependem. E Jesus sempre vai ter líderes para cuidar de nós, para pastorear o seu povo. Por isso, oremos, continuemos a orar. Esta é a igreja que ora. É a igreja que vê o ministério da palavra crescer, aumentar, se expandir. Mesmo quando há oposição, mesmo quando os líderes têm que sair, Deus levanta outros, porque no fim é Jesus o pastor da igreja. No fim é a palavra que faz a obra. Por isso oremos. É isto que a igreja faz. A igreja ora, a igreja depende. A igreja confia no Senhor da igreja. Então, nesta manhã, estejamos do lado de Cristo, que cuida da igreja, e não estejamos contra Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua igreja, ainda que possa sofrer e sofre, porque há um alto preço em Te seguir, Tu cuidas dela, Tu cuidas da igreja, Tu cuidas de nós. Te pedimos e rogamos em especial pelos nossos irmãos que sofrem perseguição e que hoje, no dia de hoje em que se vão reunir, ou já se reuniram para Te cultuar, o fazem em segredo, o fazem escondidos. Cantam com fervor, mas cantam baixo para não serem ouvidos. Reúnem-se em casas, têm listas dos nomes que sabem, daqueles que são teus e que se reúnem. Que correm o perigo de terem espiões no seu meio, que correm o perigo de terem os seus cultos interrompidos, como ouvimos aqui, para serem presos. Conforta todos aqueles que têm perdido familiares na perseguição, esposas que têm perdido os seus maridos, pais que têm perdido filhos. Por causa do Evangelho, consola-os, fortalece-os. E a nós, como Tua igreja aqui, neste lugar onde não sofremos esta perseguição aberta, Senhor, ajuda-nos a pagar o preço, seja ele qual for, que tínhamos que passar. E muitas vezes, o nosso maior inimigo, que mais se levanta contra nós, é a nossa carne. E o preço que temos que pagar é o do conformismo, é do egoísmo, é da incredulidade, de abandoná-los, Senhor. De servir os irmãos, no meio do não reconhecimento, por vezes, de sofrermos ridicularização no trabalho ou na escola. Senhor, seja qual for o contexto de oposição que possamos enfrentar, Senhor, dá-nos coragem para manter o peito erguido, Senhor, pelo nome que nós carregamos, o nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, que a Tua palavra prospere na nossa igreja, que a Tua palavra prospere no nosso meio. Levanta líderes, levanta homens, Senhores, que Te amem de coração, que sofrem pela igreja, que amam a igreja, que queiram Te servir, que se preparem, Senhor, e que sirvam esta igreja ou outras igrejas e o reino lá fora, Senhor Jesus. Levanta no nosso meio, levanta os recursos financeiros para que isso possa acontecer. Levanta o apoio da comunidade, a força, o encorajamento da igreja. Senhor, cuida da nossa igreja aqui, que possamos ver a Tua palavra se multiplicar e crescer. Através de batismos, através da plantação de igrejas, através do envio de missionários transculturais, o que for. Pedimos isto para a Tua glória, para a glória do Teu nome, que nós não queremos reter. Eu Te peço no nome de Jesus, se há aqui alguém nesta manhã que tem resistido, ainda que possa não ser de uma forma aberta, tal como Herodes, mas que ainda não se rendeu a Ti, ainda não creu, ainda não se rendeu, ainda não baixou as mãos. Isso também é uma forma de resistência. Eu peço no nome de Jesus que essa pessoa possa baixar os braços hoje, render-se ao bendito Rei do Universo, Jesus Cristo, reconhecer os seus pecados e colocar a sua fé na completa e suficiente obra de Jesus na cruz. Que haja salvação hoje. Senhor Jesus, eu Te peço, para a Tua glória, para a Tua honra, nós oramos tudo isto. Amém. Amém. Nós vamos tomar o pão